Eu tenho uma teoria que é o seguinte. Eu acho que a SAF, de um modo geral, vai fazer um bem enorme para as categorias de base. E eu vou te falar por quê. Porque enquanto ainda era associação, aqui em Minas isso era muito comum, tinha sempre a indicação do conselheiro, do filho do conselheiro, do amigo do filho, do sobrinho, ou que alguém pediu para o conselheiro, e essa turma ia frequentando a categoria. Muitos chegaram a subir, inclusive de divisão. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que teve uma experiência no final da gestão desastrosa do clube. Ele trabalhou na categoria de base e ele me contou de um filho de treinador que chegou lá muito acima do peso e ele teve que aceitar o garoto dentro. Então eu acho que a SAF, ela tem tudo para valorizar muito mais a nossa categoria de base, porque eu acho que no Brasil poucos são os clubes que realmente levam a categoria de base muito a sério. Poucos são os clubes. Pode discordar, fica à vontade. Eu concordo em parte. Tá bom. E eu acho que não, se pensando no geral, você pode ter razão. E eu concordo que há uma gestão um pouco mais profissional em relação a isso. Mas também existem clubes que são associação e que têm o trabalho. Eu acabei de citar o Palmeiras. Então, mas é que siga o modelo correto, que siga os modelos, que sirva de exemplo para os outros, tá? Interferência política, ela existe porque ela é de pessoas, ela não é da instituição. Óbvio que quando você tem mais profissionalismo, você tem menos, né, a ingerência é menor, você tem menos interferência de coisa. Mas ela também existe na SAF. Porque eu conheço o Paulo André que posso simplesmente, Paulo André, indicar um atleta para ele. E esse atleta pode ir lá e chegar. Agora, a diferença, talvez, a grande diferença, é que ao indicar um atleta para o Paulo André, para o Elias, ou para o... Estou falando porque são SAF, que é uma SAF, né? Agora para o Hever, que está lá no Atlético. Está lá no Atlético. Ou e é SAF também ou agora. Lá no Vasco, ou qualquer que seja. A indicação, ela é de pessoas. Agora, cabe a quem está lá no lado de lá entender se esse atleta tem o perfil para estar ou não dentro do clube e ser honesto com quem está recebendo, com quem está indicando, de dizer para ele, olha, infelizmente esse atleta não está nas condições que a gente precisa para estar aqui. Ele vai ter coragem, talvez, de falar? Na SAF ele tem, na associação talvez ele tivesse um pouco mais de receio. Então, eu concordo em partes, porque eu acho que é um modelo um pouco mais profissional, mas eu também tenho um certo medo de como que é essa gestão da base por parte das SAFs. E aí eu vou... Por que da minha preocupação? Talvez a gente entenda que com o capital seja mais fácil comprar atletas que tenham já passado por clubes, e você vai lá e pega ele no sub-17, na transição do 17 para o 20, porque eu tenho aporte financeiro para isso, e deixe de investir nas menores. Vale lembrar que 23 das 30 maiores negociações do futebol brasileiro são de atletas que chegaram nos clubes antes dos 13 anos de idade. Então, será que é o correto a ser feito? Eu deixo de investir nas iniciais e começo a buscar atletas já semi-formados? Isso. Não, mas não foi isso, assim, desculpa, mas assim, pensando na indústria, pensando na empresa como uma indústria, não faz muito sentido, porque quanto antes ele pega o produto, quanto mais cru ele pega o produto e consegue desenvolver, maior lucro ele vai ter lá na frente, porque ele vai comprar, vai ter, bom, teoricamente, vai ser mais barato para ele desenvolver, né, do que pegar no meio do caminho. É uma questão de ativo, não? Vamos fazer uma conta. Viajando. Tá, esse assunto é polêmico. Esse assunto é sensacional. Muito sensacional. Porque se você imaginar, o Vitor Roque, quanto o América e Cruzeiro gastaram com ele?
Não sei. Eu X. também, X. X. Quanto o Atlético Paranaense gastou com ele? Esse número a gente tem, porque pagou por ele. 24 milhões. E quanto que ele vendeu? Não era muito mais barato você ter comprado o Vitor Roque? Eu tô dizendo do Vitor Roque. Mas eu poderia falar do Hendrick, eu poderia falar do Estevão, eu poderia falar de outros vários. Formar, para mim, vai ser sempre mais importante e mais vantajoso para o clube, porque ele pega um produto que ele pode lapidar ao molde do clube. Sim. Ao molde do clube. O jogador de Atlético não é o mesmo jogador de Cruzeiro, que não é o mesmo jogador de América. Penso eu dessa forma. Sim, com certeza. São jogadores de características. Do Corinthians para o Palmeiras é diferente do São Paulo. São escolas diferentes. Então, quando você consegue buscar esse atleta, quanto mais novo, maior a chance de você formar ele depois. É influenciado também por essas trocas Mas de treinadores. influenciado. Aí você pega o diamante lá, com 13, 14 anos. Aí um treinador do sub-15 vai embora ano que vem. Aí entra outro. Aí do 17 vai embora ano que vem. Que vai aquela primeira pergunta que eu fiz a ele. Então, se ele deu o exemplo do Palmeiras, hoje o Damiani está gerenciando o Atlético, não é Sim. isso? América... Na verdade, é o Claudio Omir, né? O Claudio Omir, que está lá como gestor hoje da base, né? Em conjunto com o Fred Cascardo. Que saiu da base para diretor. E Cruzeiro. E o Cruzeiro, me desculpe. A gente lembra aqui, a gente pesquisa. Não. A gente lembra aqui. A gente lembra. Você tem esses gerentes, coordenadores de base, com um trabalho já, então, curto, médio ou longo prazo, e além deles você tem os treinadores que devem ficar mais a médio e longo prazo. O Fluminense, o Diniz, uma das ideias dele em renovar seria implementar a ideia dele do profissional em todas as categorias. Então, isso só para emendar, Outra polêmica, hein? Outra polêmica? É isso que eu queria te perguntar. Não, o Barcelona não é polêmico, por que Não, mas que é? você forma um atleta para o seu clube ou você forma um atleta para o mercado? Pois é. Quantos atletas você tem numa categoria de base? Numa equipe sub-20, nós temos de 30 a 35, às vezes com um elenco um pouco mais inchado, 40 atletas. Quantos vão jogar na equipe? A maioria vai jogar fora, então você não forma para a sua equipe. Então, quando você determina que tenha um mesmo conceito, talvez você esteja formando o mesmo perfil de atleta que só vai jogar em clubes com a mesma característica. Aí a chance dele Então, a fracassar chance em dele outro fracassar lugar... talvez seja maior.